Toda honra, toda glória seja dada ao Eterno. Shalom, para quem é de Shalom, graça e paz. Para quem é graça e paz, a paz. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Meu nome é Quintino Marcos e aqui eu prossigo a falar das Escrituras. Negros, nós somos os hebreus israelitas. Bem, eu prossigo na temática a sucessão dos impérios. Portanto, você que está aqui pela primeira vez, peço por favor, se possível, assista os vídeos anteriores para melhor compreensão do assunto. Hoje eu vou falar aqui do período que é o período na teologia, que é chamado intertestamentário ou interbíblico, ou os 400 anos de silêncio. O que isso quer dizer? Bem, as escrituras divididas entre Novo e Velho Testamento, tá? O último livro do Velho Testamento é o livro de Malaquias. Tá? E o primeiro livro do Novo Testamento é o Evangelho de Mateus. Entre Malaquias e Mateus, né, foram 400 anos que não teve uma voz profética, não teve um profeta, né, não teve um livro inspirado. Não teve um livro inspirado. Por isso que é denominado aí 400 anos de silêncio, ou período interbíblico ou intertestamentário. Algumas Bíblias antigas, depois do livro de Malaquias, ela tinha algumas folhas em branco, uma folha só em branco, né, para simbolizar esse silêncio que ficou. Depois de Malaquias começa o Novo Testamento, né, e vem o livro de Mateus. Eu considero os 66 livros inspirados, portanto, de Gênesis a Apocalipse, né, eu considero todos como a Escritura, como as Escrituras. Por quê? Porque aponta sempre para o Messias, né, revela o Messias, Yahushua. Dito isso, vamos começar aqui fazendo uma abordagem histórica, né? Mas antes, vamos ler as Escrituras aqui, tá? Eu vou falar aqui hoje de fatos que ocorreram nesses 400 anos de silêncio. Esses fatos estão registrados na história, né? A obra, por exemplo, do historiador Flávio Joséfo, o livro apócrifo, né, Macabeus 1 e Macabeus 2, os livros apócrifos, né, Macabeus 1 e Macabeus 2, e eu vou utilizar também a obra eu vou mostrar aqui para vocês. Opa, dá para ver? Essa obra aqui, ó, Atlas Bíblico Ilustrado, André Daniel Henke, segunda edição, editora Agnus. Então, isso, né? As pesquisas foram nesses livros, né? Macabeus 1, Macabeus 2, livros apócrifos, a História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, e esse Atlas Bíblico de André Daniel Henke, editora Agnus. Bastante informação vai ser hoje, né? Mas eu vou procurar ser bem objetivo e bem resumido aí para que a gente possa ter uma boa compreensão. Bem, vamos começar lendo as Escrituras. O livro que eu vou ler aqui é o Evangelho de João, tá? Evangelho de João, estou utilizando hoje a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 22. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. E Yahushua estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? E Yahushua respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos ver o verso 30 agora, né? Eu e o Pai somos um. Bem, o verso 22 ele relata aqui, né? O Evangelho de João relata que ele estava na festa da dedicação. O que é essa festa da dedicação? É a chamada festa de Hanukkah. Tá? Festa de Hanukkah. Essa festa ela passou a ser celebrada após a vitória dos judeus na revolta dos Macabeus. Tá? Eu vou trazer contexto histórico, eu vou explicar aqui, né? A revolta dos Macabeus, aí vai ficar mais fácil de entender então o que era a festa da dedicação. Então,
Vamos começar aqui pela abordagem histórica. Os gregos dominaram o mundo, tá? Os gregos dominaram o mundo, mas antes dos gregos, quem dominava o mundo eram os persas. Os persas, eles dominaram os babilônios. E os babilônios haviam levado cativo os judeus para a Babilônia e para toda a região de domínio deles. Quando os persas dominaram o mundo, um dos soberanos do Pérsia permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém, né, e para a Judéia, para reconstruir a cidade de Jerusalém e reconstruir o templo também, porque tudo girava em torno do templo. E o livro do profeta Malaquias, cujo contexto histórico é no período que eles voltaram, no caso da Babilônia e da Medo-Pérsia, para reconstruir Jerusalém e voltar a praticar o culto judaico. O livro de Malaquias, ele exorta o povo, o profeta Malaquias orienta o povo a entregar recursos para que possa continuar então os serviços, né? Para que possa continuar o culto judaico. Então, o contexto de dízimo e ofertas, ele faz sentido naquela época. Por quê? Porque eles tinham reconstruído, no caso, né, reconstruído a cidade, reconstruído o templo, e precisava manter, né, os serviços, e precisava, de fato, continuar com o propósito do culto judaico antes da vinda do Messias. Então, após o profeta Malaquias, né, o profeta que aparece após é o profeta João Batista, já no livro de Mateus. Né? No livro de Mateus aparece então o profeta João Batista. Mas, nesses 400 anos, né, a maior parte da história, a história, ela se passa, né, sob o domínio dos gregos. Né? Alexandre o Grande dominou o mundo, e após a morte de Alexandre o Grande, como ele não deixou sucessores, todo o território que ele conquistou foi dividido entre os seus 4 principais generais. Eu vou citar 2 deles aqui. Seleuco, que ficou com a parte da Síria, e Ptolomeu, que ficou com a parte do Egito. Judá ficava entre Egito e Síria, né? E Judá ficou sob o domínio de Ptolomeu do Egito, a princípio. Só que Seleuco e Ptolomeu, eles entraram em guerra, né? Entraram em guerra e o Império Seleucida venceu o Império Ptolomaico. E aí então Judá ficou sob domínio dos Seleucidas, de Seleuco. Portanto, pagava imposto para Seleuco. Mas até aí tudo bem, eles podiam praticar a religião judaica, né? Só que aí Seleuco morreu, vieram sucessores, e um dos sucessores, né, o 4º sucessor de Seleuco, chamado Antíoco Epifanes IV, ele quis proibir o culto judaico. Tá? Ele quis proibir o culto judaico, e o que ele fez? Ele marchou então para a Judéia, né, para Jerusalém, e baixou um decreto, né, de que deveria ser abolido o culto judaico, e quem continuasse praticando, né, seria morto, e também que os judeus deveriam aderir aos costumes dos gregos, né? Ou seja, ele queria de fato acabar então com o judaísmo. O que ele fez? Ele invadiu Jerusalém, ele invadiu o templo e colocou um altar dentro do templo, um altar em homenagem ao deus do panteão dos gregos, a Zeus, né? Ou seja, ele colocou um altar para que os judeus adorassem a Zeus dentro do templo de Jerusalém. Além disso, ele fez sacrifício ele sacrificou um porco, né? Um porco que é considerado um animal imundo dentro do templo de Jerusalém. Os sacerdotes, eles saíram de Jerusalém, né? Uma vez aí que o templo fora profanado. Quero fazer um parênteses aqui para explicar o seguinte. Os judeus, eles voltaram para Judá, mas eles continuaram como tributário dos persas. Quando os persas caíram para os gregos, eles continuaram como tributário, né? Ou seja, pagando imposto aí para os gregos. O Império Grego foi dividido,
Judá ficou pagando imposto para Ptolomeu. Ptolomeu foi dominado por Seleuco. Judá passou a pagar tributos ao Império Seleucida. Tá? Mas até então eles podiam praticar religião. Mas aí veio essa figura, esse Antíoco Epifanes, e quis proibir, abolir o culto judaico. E o que acontece? Eles pagavam imposto, mas a autoridade principal de Judá eram sacerdotes, tá? Não era um rei, não era um príncipe, eram sacerdotes. Com a profanação do templo, os sacerdotes fugiram de Jerusalém, né? E uma família de sacerdotes, que é a família do sacerdote Matatias, ele estava vivendo numa aldeia nas proximidades de Jerusalém quando esse Antíoco Epifanes, né, esse imperador Seleuco, mandou os soldados dele para toda a região ali da Judéia para obrigar, né, que todos, vamos dizer assim, né, se convertessem à crença pagã. Né? E essa família desse sacerdote Matatias, eles resistiram, né? Eles resistiram os gregos, e Matatias tinha 5 filhos, né? E quando os soldados, né, gregos, né, quando eu falar grego e Seleucida são os mesmos, tá? Porque o Império Grego foi dividido e quem estava dominando então eram os Seleucidas, né? Os Seleucidas. Então, Antíoco Epifanes mandou os soldados para as redondezas de Jerusalém para obrigar que todos se convertessem ao costume dos gregos. E a família desse sacerdote chamado Matatias resistiu, né? Só que os soldados estavam obrigando, né, que eles fizessem, que os sacerdotes oferecessem um sacrifício à divindade grega. E um dos sacerdotes que estavam com eles quis oferecer o sacrifício. E aí o que Matatias fez? Matou esse sacerdote, né? E avançou para cima dos soldados Seleucidas barra gregos. E levaram a melhor. Né? Em resumo, é isso, eles levaram a melhor. E aí então aconteceu uma grande revolta. Né? Foi inspirador esse fato. Aconteceu uma grande revolta e os judeus então começaram no caso, a atacar os soldados seleucidas. Né? Eu quero só fazer aqui um lembrete. O Império Seleucida ele estava em guerra também com outros reinos, né? Por isso que eles não estavam com força máxima, né, para subjugar Judá, a província de Judá. Mas mesmo assim não tira o mérito, né, da família aí desse sacerdote Matatias que iniciou essa revolta e os judeus então começaram a levar a melhor e começaram a reconquistar os territórios aí que os gregos queriam impor à cultura helênica, né, a cultura grega. Matatias morreu e quem ficou no lugar foi Judas Macabeu, o filho mais velho de Matatias. Então ele tinha 5 filhos, né? Judas Macabeu, Jonatas Macabeu, Simão Macabeu, Eleazar e João, tá? Então Judas Macabeu mais velho, ele liderou os rebeldes e conquistou os primeiros resultados, né, de vitória aí contra os gregos barra seleucidas. Ao todo foram 8, segundo a obra aqui de André Daniel Henke, ao todo foram 8 guerras contra os seleucidas, né? Então, quem iniciou foi Judas. Judas morreu e quem assumiu então foi Jonatas, né? Um dos irmãos, tá? Jonatas, irmão de Judas Macabeu. E continuou governando como sacerdote, né? E ampliando as conquistas, tá? Ampliando as conquistas iniciadas aí pelo pai, Matatias, e por Judas. Jonatas morreu e quem assumiu foi Simão, né? O último irmão Macabeu aí a governar. E Simão ele governou como sacerdote, tá? Foi ampliando também as conquistas e ele foi eleito príncipe pelo povo. Ou seja, no caso ele uniu então o poder de sacerdote, tá? Com o poder civil, né? Uniu o civil e o religioso. E conquistou então a independência, né? Conquistou a independência junto aos Seleucidas, né? E essa independência que ele conquistou com o apoio dos romanos, tá? Então garantiu aí a autonomia de Judá. Então, o domínio ainda era um dos gregos, mas Roma já vinha, né, emergindo aí no palco da história para se tornar um grande império também. E aí então o Simão Macabeu pediu o apoio de Roma e Judá então se tornou uma autonomia, se tornou independente, né? Se tornou um reino aí autônomo, vamos dizer assim, né? Autônomo.
Depois do falecimento de Simão Macabeu, quem assumiu foi o filho dele, né? João Hircano. Ou seja, aí já sai então da dinastia, já sai então da sequência dos irmãos, vem agora um sobrinho, né? Sobrinho aí, um neto de Matatias, então, né? João Hircano. Então, João Hircano é sumo sacerdote, ele assumiu aí como sumo sacerdote e príncipe de Judá também. E ele expandiu mais ainda as conquistas. De Judá, ele conquistou também Samaria, conquistou também Idumeia. Então, os judeus eles tinham voltado lá, né, do cativeiro, eles tinham ficado aqui na Judéia. Aí veio então Judas, Jonatas, Simão e João Hircano, o sobrinho. Eles conquistaram tudo aqui, ó, Samaria, Judéia, Idumeia, e conquistaram também essa parte aqui, ó, de Moabe, né, e também a Galileia, tá? Enfim, né, eles conquistaram todo esse território aqui, Judéia, Samaria, Galileia. E aí o que eles obrigaram? O que João Hircano obrigou? Ele obrigou que os idumeus se convertessem ao judaísmo. É isso mesmo. Quem são os idumeus? Os idumeus são os da linhagem dos edomitas. Quem são os edomitas? Vamos lá para o patriarca Abraão. Abraão, ele gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, que teve nome alterado para Israel, né? Pai das 12 tribos, nosso patriarca, inclusive da tribo de Judá. E Isaac gerou Jacó, né, Israel, que é Israel, e gerou também Esaú. Esaú, ele é o pai dos edomitas, que são os idumeus. Ou seja, os edomitas ou idumeus foram obrigados a se converterem ao judaísmo, tá? Então, daí a gente tira a seguinte, a gente tira a seguinte informação: nem todos os judeus são da linhagem de Israel, né? Por quê? Porque muitos se converteram ao judaísmo, né? Muitos se converteram ao judaísmo. Bem, voltando aqui para a história, João Hircano, então, ele fez todas essas conquistas e depois que ele faleceu, quem assumiu foi o filho dele, Aristóbulo, tá? Aristóbulo. João Hircano ele teve um filho chamado Aristóbulo e um filho chamado Alexandre Janot, né? Aristóbulo governou um ano só, faleceu, quem assumiu então foi Alexandre Janot, né? Janot, ele assumiu e ele se casou com a esposa do irmão dele, Aristóbulo, que havia falecido. E o que aconteceu? Eles tiveram 2 filhos, Aristóbulo II e Hircano II. Tá? Alexandre Janot, que casou com a esposa, com a viúva do irmão dele, faleceu, e quem assumiu então foi Salomé Alexandra. Né? Ou seja, uma mulher que havia casado com os 2 irmãos, um faleceu, ela casou com o outro faleceu também, ela assumiu o poder. E ela governou por 10 anos. Depois disso, ela passou o governo para os 2 filhos dela, Aristóbulo e Hircano. Um ficava com a parte sacerdotal e o outro ficava com a parte civil. Né? Só que, o que acontece? Tudo que envolve poder, né, tem problemas. Eles entraram em guerra entre eles pelo poder, Aristóbulo e Hircano. Eles entraram em guerra e aí Hircano, o que ele fez? Ele foi pedir auxílio para os romanos. Tá? Enfim, os Seleucidas já estavam em declínio, Ptolomeu também, e os romanos estavam emergindo como grande potência. Hircano foi pedir apoio para os romanos. Os romanos interviram, né, ficaram do lado de Hircano e exilaram Aristóbulo. Aristóbulo foi exilado para Roma. Tá? Foi exilado para Roma. E Hircano ficou no poder, então. E só que Roma anexou toda essa província aqui, né? Judéia, Idumeia, Samaria, né? Galileia, anexou ao Império Romano. Já não tinha mais autonomia, já não era mais independente. Ou seja, deveria pagar tributo a Roma. Né? Tinha lá um governante da linhagem dos judeus, né? Que é o tal do Hircano, mas já estavam sob o domínio dos romanos. Né? Então, aí, isso foi em 63, antes do nascimento de Yahushua, né? Isso aconteceu. E aí, quando o Yahushua nasce, né?
no caso aí a Judéia, né, toda a região já está sob o domínio dos romanos. E quando Yahushua nasceu, quem estava governando era Herodes. E Herodes, de que linhagem ele é? Ele é da linhagem dos idumeus. Ele é da linhagem dos edomitas, né? Ele é meio judeu, meio idumeu, né? Meio judeu e meio edomita, né? E os judeus não gostavam dele, né? Então, bastante informação, né? Mas eu vim aqui para falar, para finalizar esse... Finalizar não, porque esse é um tema que não se esgota, né? Quando vai falar do Império Grego, né? Não se esgota. Né? Se a gente for ler o livro de Macabeus, eu já fiz citações aqui, né? O livro de Macabeus, a história dos hebreus, essa obra que eu trouxe aqui é muito rico, né? O Ocidente, de fato, os pilares aqui do Ocidente é a cultura, né? É a cultura grega, romana, cristã, né? Judaico-cristã. Né? O Ocidente o Ocidente, de fato, aí tem esses pilares, né? Greco, o caso é a filosofia grega, né? O modelo de cidade é dos gregos, né? O teatro, os esportes, tudo isso vem a herança dos gregos. Dos romanos vem o latim, né? O idioma que a gente fala aqui, vem o direito, né? Vem o militarismo, né? Que vem dos romanos também. E queira ou não, né? A parte religiosa é a parte judaico-cristã, né? Ou seja, numa abordagem histórica é isso. Mas, voltando aqui, o texto que eu li no início, após a reconquista de Jerusalém pelos irmãos da dinastia Macabeu e a retomada do templo, né, eles purificaram o templo e aí passaram a comemorar, né, essa retomada, e essa passou a ser a festa de Hanukkah, a festa da dedicação, que é uma festa que é celebrada no final do ano, né, entre novembro e dezembro. Né, é uma festa, né, que é celebrada aí pelos irmãos do judaísmo, né, a festa da dedicação, a festa de Hanukkah, e a Yahushua, né, estava presente nessa festa lá no templo também. Bem, então é isso, né? Hoje falei aqui do Terceiro Império. Próximo vídeo eu ainda vou continuar nessa abordagem da sucessão dos impérios, né? Mas próximo vídeo eu tô tô há 2 anos aqui, né, com vocês aqui no YouTube. Próximo vídeo eu vou ler todos os comentários, né? Todos os comentários eu vou ler, vou comentar em cima dos comentários também, tá? E vou deixar meu e-mail aqui na descrição, tá? Se você quiser entrar em contato comigo por e-mail, vai ficar aqui na descrição. E espero estar ajudando aí no seu conhecimento bíblico, né? Eu agradeço aí pela sua audiência sempre, a todos vocês. E a gente vai continuar aqui com esse trabalho, tá? No próximo vídeo eu vou ler os comentários e eu vou falar também de por que eu afirmo que nós, os negros, no palco da história, somos os hebreus, tá? Somos os Yahudins, somos os judeus. Eu não estou querendo dizer que somente os negros são os hebreus, somente os negros são os judeus. Mas no palco da história, né, pela sucessão dos fatos, pelos eventos, né, eu vou trazer vídeos trazendo isso, né, de acordo aí com base bíblica, né, sempre com as escrituras, tá? Bem, o Império Grego ele foi profetizado por Daniel, né, Daniel no capítulo 8, verso de 1 a 7, né? Vou ler aqui, né? Daniel capítulo 8, verso 7, né? Eu vou ler. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado e em lugar dele nasceram 4 chifres compridos, que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Bem, então é isso, né? Esse bode aí simbolizou o Império Grego, né? Na visão de Daniel, se cumpriu, né? Porque a profecia é para se cumprir. E foi o domínio de Alexandre o Grande, né? E Alexandre o Grande, após a morte dele, vieram então Ptolomeu, né? Egito, Seleuco, né? Síria, Lisímaco e Cassandro, tá? Então, a história não é uma sucessão de fatos aleatórios, isolados, não, tá?
A história, ela tem no caso, ela tem um propósito, né? E quem está no controle de toda a história é o Eterno Criador, tá? E no final da história, né? Final dos tempos, teremos aí a segunda vinda de Yahushua, né? Para dar a cada um de acordo com suas obras, tá? Bem, agradeço novamente pela audiência, que o Eterno abençoe a cada um de vocês, tá? Fiquem na paz e até a próxima, tá? Próxima aí eu vou ler os comentários e depois vou falar aqui da aliança, né, do Eterno com os hebreus, né? O que prova aí que a aliança que o Eterno fez com os hebreus, ela pede aí que sejam cumpridos, né, que sejam cumpridos, né, o que foi proposto, porque senão colhemos consequências, como nós hebreus vemos colhendo aí no decorrer de toda a história, né? Bem, então é isso. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Graça e paz, shalom, a paz. Até a próxima.